Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico e de cara eu já quero te pedir, se tu quiser ficar conosco até o final, curte o canal, te inscreve lá, porque sempre tem novidade, a gente vai falando todos os dias sobre alguns dos assuntos de autoconhecimento, autoestima e desenvolvimento pessoal. Te agradeço então, dá o teu likezinho. O assunto hoje é o não que magoa os outros. Pesado, né? Polêmico, mas vamos lá, porque é importante para nossa vida. Quando eu me aceito, eu me liberto do peso de precisar que você me aceite. E, gente, quando a gente fala isso e assim sente essa frase no coração, o que acontece é que verdadeiramente parece que sai uma tonelada das nossas costas. Vamos repetir juntos? Quando eu me aceito, eu me liberto do peso de precisar que você me aceite. E aqui vão 9 passos para que a gente possa se aceitar e entender por quê. Em algum motivo, em algum momento, eu talvez não tenha me aceitado. Vamos juntos então? O primeiro é a coragem para falar não e silenciar algumas vezes. Dizer não pode ser um dos argumentos mais poderosos que existe na face da Terra, para nós e para o outro. Por quê? Em breve a gente vai falar sobre isso. Silenciar não significa que eu seja conivente com o que o outro está dizendo. Silenciar é uma arte de tu devolver a reflexão, a resposta para a pessoa que está conversando contigo sobre aquele assunto. E isso é o discernimento que apenas os sábios têm. A arte de silenciar, a arte de dizer não e a arte de falar quando necessário. Então, a primeira dica, a coragem de dizer não, a coragem de silenciar e a coragem de refletir sobre quando devemos ou não nos posicionar sobre algum assunto importante, se for relevante. Segunda dica, existe uma frase profunda e ela tem alguns significados. É uma frase de autoafirmação, que por vezes você pode se pegar falando ela ou ouvindo alguém falar. Por exemplo, eu sou merecedora, eu posso, eu consigo, eu não fracasso nunca, eu sou melhor que todo mundo. E o que está por trás dessa frase? Ela está extremamente relacionada a uma contradição daquilo que eu sinto verdadeiramente. Então, quando eu começo a fazer uma autoafirmação sobre a minha vida e sobre a verdade que eu acredito, eu começo a ter sentimentos e dívidas emocionais com as pessoas que eu convivo. Eu começo a gerar nessas pessoas uma expectativa de que eu mereço, de que eu posso. E aí essa expectativa volta pra mim e eu tô sempre correndo atrás daquilo que eu mereço e nem eu sei o que eu mereço. Então isso está relacionado a uma dívida emocional. Quanto mais eu afirmo aquilo que eu não sinto, eu estou relacionando isso a uma dívida emocional com as pessoas e cada vez eu aumento essa dívida, certo? Não é dívida financeira, é dívida emocional mesmo, capital emocional. Terceiro, a culpa de falar não. Por que ocorre essa culpa na nossa vida? Porque ela está relacionada às nossas crenças. As nossas crenças condicionam os nossos comportamentos. E aí eu inicio um processo doloroso de quebra de padrão. Por quê? Porque quando eu digo não para algo, muitas vezes eu sou julgada por isso, certo? Eu fico me sentindo culpada. Então, no meu processo, eu venho estudando e venho tendo experiências com as minhas clientes de que dizem não para padrões de comportamentos que elas acreditavam serem normais até então, e quando tem um start, um insight, um chamado, assim como tu pode, né, definir para tua vida, tu diz, não, só um pouquinho, isso não faz sentido para minha vida. E de onde vem tudo isso, gente? Que é o nosso quarto passo, de uma raiz. A raiz é a necessidade que todo ser humano tem de ser amado e ser livre. Livre para quê? Para suas escolhas, para viver. O quinto é o benefício de tudo isso. Quando eu começo a entender que a raiz das minhas crenças, né, onde elas estão, eu começo a me libertar de relacionamentos que não são saudáveis e também de comportamentos que me foram impostos pelos laços invisíveis familiares, que é onde tudo inicia. E tá tudo certo, porque todos nós iniciamos lá, e lá também iniciam as nossas programação de crenças e os nossos mapeamentos de personalidade, que vão simplesmente condicionar todos os nossos comportamentos, pois quando a gente faz isso, a gente acaba identificando, saindo da nossa essência, digamos assim,
e trazendo para nossa vida uma personalidade, que é aquilo que nos defende, né, que nos faz ser forte, e tá tudo certo, porque é assim que funciona, nós criamos mecanismos de defesa que estão relacionados com as nossas crenças, com aquilo que nós convivemos ouvindo e crescemos ouvindo. Bom, o sexto, e esse é uma ótima dica. Nós estamos numa nova era. Então, se você está se sentindo dessa forma, com um certo vazio e querendo dizer não e se achando diferente e tipo assim, meu Deus, tudo que os outros fazem não é o que eu tenho vontade de fazer, não é a minha escolha, não é o que pulsa o meu coração, é porque talvez tu tenha sido escolhido para quebrar o padrão da tua família e ser a pessoa que vai fazer diferente e que é o sonhador, é o cara que os teus antepassados escolheram para fazer tudo isso. E aí, essa nova era, que é a era que eu acredito, ela tá sofrendo muito, porque ela tem que ter a coragem de romper esses padrões. E ela está despertando para um sentimento, certo? Um sentimento diferente, o sentimento de amar, de ser livre. E nós estamos criando os nossos filhos com esse mesmo sentimento de amor e de ser livre. E não quer dizer que os nossos pais tenham nos criado errado, nem nossos avós e bisavós, muito pelo contrário. Eles nos criaram como eles puderam nos criar, porque isso era o que eles tinham, era o que eles tinham recebido também, tanto de carga genética biológica como de comportamentos, crenças. E aí nós, nessa era agora, decidimos, esse despertar espiritual desta nova era, nós decidimos, optamos, fomos escolhidos, estamos rompendo esses padrões. Então é um processo doloroso de mudança. E eu me sinto aqui na obrigação de compartilhar com vocês, porque esse é o meu processo de mudança também. Eu tenho 4.0, 40. Então, pelo que a gente percebe, o universo tá girando e aí vem lá uma geração dos 35 até uns 50 e poucos, que são a geração dos escolhidos para quebrar padrão e fazer diferente na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, né? Então sim, nós estamos sofrendo bastante por isso. Mas nós também estamos aproveitando e colhendo todos os benefícios de ser livres e ser amados, e poder amar e também poder passar essa liberdade como legado para os que virão à nossa frente. Oitavo é a minha missão que eu quero compartilhar com vocês. Nos meus atendimentos eu ouvi muita a questão da culpabilidade de eu ser diferente, né? E aí eu quero compartilhar com vocês que esse medo é normal, tá? De todos nós, inclusive as minhas coaches, às vezes, antes de vir pra sessão ou de a gente se encontrar, elas dizem, eu pensei em não ir porque eu tava com medo. Medo do quê? Medo de ouvir a minha verdade. Mas depois que elas começam, isso começa a ser transformador e libertador. E daí quando a gente chega na nossa 10ª sessão, tá tudo maravilhoso, meta alcançada, sabe? Eu entendi o porquê que eu não me encaixava naquela profissão, eu entendi porquê que eu não conseguia conviver muito bem com a minha família, e hoje eu honro e respeito e escolho com quem eu convivo. Isso é muito importante pra mim. A minha missão, então, é resgatar a essência do ser humano e trazer pra latente aquilo que pulsa no nosso coração. Assim, como mentora, como master trainer, né, em relacionamentos, essa é a minha missão, trazer a essência e fazer o coração pulsar por aquilo que a gente decide. E por último aqui eu quero deixar as dicas para como é que nós podemos iniciar esse processo. E se você está se sentindo no meio desse processo de mudança, tenta parar, primeiro, parar, analisar as situações, escolher dizer não, por mais que seja dolorido, para te libertar e poder ser amado. A segunda, olhar para dentro e despertar a tua essência verdadeira, o que pulsa no teu coração, que vai te libertar, porque a verdade liberta. Terceiro é aceitar e assumir que tudo que passou, passou. A gente precisou conviver com tudo isso, a gente precisou passar por cada aprendizado e todos eles foram maravilhosos na nossa vida. Então a gente assume que escolheu aquelas coisas mesmo no nosso passado, porém hoje eu não escolho mais. E eu me livro dessa culpa, certo? Porque agora eu sou adulta e eu tenho responsabilidade pela minha vida, assim como tu tem responsabilidade pela tua vida. E no momento em que tu diz, eu sou responsável, eu assumo que eu fiz, mas agora eu quero fazer diferente, as coisas começam a mudar, o universo entende e a vida começa a ser mais próspera. E por último, então, eu quero te dizer, a quarta dica. Sente o teu coração pulsar, independente dos julgamentos. Te conhece cada vez mais, te permite fazer esse mergulho profundo dentro do teu mar, dentro do teu oceano. E aquilo que o teu coração pulsar verdadeiramente é o que vai fazer sentido para a tua vida, independente dos julgamentos alheios, aquilo que tu sente. Muito obrigado, fiquem na paz, curtam lá e estamos aqui juntos nessa jornada de crescimento e legado.
Beijo grande.